Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha aqui do meu estágio de docência. Eu me chamo Maria Ingrid e sou orientanda do professor Ricardo Mello, pelo programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UFPB. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a granulometria dos solos, tá certo? A importância desse estudo e um pouquinho sobre os ensaios que determinam essas granulometrias. Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é a granulometria de um solo, para que ela serve. Então, essa granulometria ela vai me dizer uma ideia do tamanho dos grãozinhos de solo e da quantidade de cada tamanhozinho. Basicamente, vai ser bastante importante para a gente fazer a classificação desse tipo de solo. Por exemplo, o que vem a ser um solo arenoso? É um solo em que predominantemente tem grãozinhos de areia. Então, por isso que ele é arenoso. Mas a gente precisa saber qual que é a dimensão, qual que é o diâmetro de uma areia para a gente falar que esse solo é arenoso, entendeu? O que é um solo areno-argiloso? Que se classifica dessa forma. É um solo que predominantemente tem areia, mas ele também tem uma presença de argila. Então, não é tema para essa aula, mas, enfim, essa granulometria ela é muito importante para a gente dar a classificação desse solo. A granulometria também vai dar uma ideia da graduação do solo. Como assim? A gente vai poder determinar se esse solo ele é bem graduado. Lembra da aula de compactação, quando a gente tinha vários tamanhos na nossa faixa granulométrica? Por exemplo, os tamanhozinhos pequenininhos conseguiam se encaixar nos espaços entre os maiores e a gente conseguia uma melhor compactação. Então, um solo bem graduado, a gente consegue esse tipo de resultado. A gente também tem um solo de graduação uniforme, que é quando a gente tem diâmetros muito parecidos em toda a nossa faixa granulométrica. E a gente também tem um solo de graduação aberta, que é como se estivesse basicamente faltando alguns diâmetros dentro dessa nossa faixa granulométrica, tá certo? Esse estudo é realizado através de dois ensaios, o peneiramento e a sedimentação. Eles se complementam, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O peneiramento do solo, ele é basicamente a gente peneirar literalmente o solo. A gente tem algumas especificações sobre as peneiras que a gente usa no ensaio, tá certo? Elas têm aberturas de malha diferentes. Como assim? Essa aberturinha aqui, por onde vai passar o grãozinho do solo, ela pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior, dependendo da numeração dessa nossa peneira. O que a gente precisa identificar é que, geralmente, a gente posiciona a nossa peneira da maior abertura para a menor abertura, tá certo? A gente tem séries de peneiras normatizadas nessas normazinhas que eu elenquei aqui. A gente não pode pegar simplesmente qualquer peneira e fazer um ensaio de peneiramento, é tudo normatizado. O que vocês precisam entender é que a gente, por exemplo, a peneira número 1 aqui seria a que tem a abertura maior aqui na malha e a peneira 200 seria a que tem a abertura menor. Não quer dizer que a gente tem 200 peneiras, quer dizer que a nomeação dela vai identificar um tamanho máximo de abertura de malha. Por exemplo, a peneira número 200 tem a abertura de 0,075. E assim sucessivamente, com diâmetros um pouquinho maiores, tá certo? Esse peneiramento, ele pode ser tanto manual, tá certo? Que é um operador pegar essas peneiras e realmente agitar assim com as mãos, ou o peneiramento mecânico, que a gente colocar aqui no agitador essa série de peneiras, apertando o botãozinho, e ele realmente vai fazer a agitação mecanicamente. O que a gente precisa se ligar é que a gente precisa sempre determinar a massa inicial que a gente está colocando aqui no início da nossa série de peneiras. Por exemplo, sei lá, em um ensaio de peneiramento de areias, geralmente a gente utiliza 1 quilo. Então, vamos considerar que a gente colocou aqui de massa inicial 1 quilo nessa série de peneiras. O que a gente precisa fazer? Depois que a gente faz a agitação, a gente precisa contar quanto que ficou retido em cada uma dessas peneiras. Por quê? Porque a partir dessa quantidade de grãos que fica retido, a gente consegue saber quanto que passou. E a partir dessa quantidade de grãos que foi passando em cada peneira, a gente consegue determinar nossa curva granulométrica, que a gente vai ver um exemplinho daqui a pouco. Como que a gente consegue determinar, vamos dizer, deixa eu voltar, quanto que ficou retido em cada peneira? Lembra que a gente colocou no exemplinho da gente 1 quilo de areia aqui no início na nossa primeira peneira. Depois da agitação, vamos dizer que
a gente ficou só com 30% dessa massa. Então, vamos dizer que a gente ficou com 300 gramas aqui na primeira peneira. É só um exemplo, tá? É quase que impossível. Mas, assim, isso quer dizer que se eu fiquei com 300 gramas aqui, quer dizer que 700 gramas passaram dessa primeira peneira. Então, eu consigo identificar a quantidade de grãos que passaram a partir dessa quantidade que ficou retida. Então, eu vou fazendo isso para cada uma das peneiras e a gente vai conseguindo montar essa nossa curva granulométrica. Qual que é o problema? O problema é que, como eu falei para vocês, a menor peneira que a gente tem é a número 200, que é a de 0,075 milímetros. E a gente tem grãozinhos de solo muito menor que esse diâmetrozinho aqui. Então, elas vão, basicamente, deixa eu voltar aqui, ó. Tudo que for menor, que essa abertura da 200, vai passar aqui para o nosso fundo. E aqui a gente também precisa fazer um ensaio para determinar o tamanho desses grãozinhos. E é aí que entra a solução, que é fazer um ensaio de sedimentação. O ensaio de sedimentação, eu não vou adentrar muito aqui, mas ele é baseado na lei de Stokes, tá certo? Lá da mecânica dos fluidos. O que é que o Stokes determinou? Ele, basicamente, com sua formulinha aqui, que a gente não vai adentrar, ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que quando a gente coloca esse solo, por exemplo, esse solo que ficou ali no fundinho da peneira submersa em um determinado fluido, as partículas que têm o maior diâmetro, elas vão sedimentar, é como se elas caíssem aqui para o fundo do nosso copinho, que está cheio de água, mais rápido do que aquelas que têm um diâmetrozinho menor. Então, é a partir dessa ideia de que os diâmetros, as partículas com diâmetros maiores vão sedimentar a uma maior velocidade, que a gente vai conseguir determinar esse nosso ensaio de sedimentação, tá bom? Procedimento básico, só para a gente falar um pouquinho, é usar um defloculante antes de começar o ensaio, para a gente poder tentar separar as partículas que ainda estão grudadas uma na outra, tá certo? Depois a gente vai colocar essa mistura do defloculante e o solo em um aparelho dispersor, que é basicamente um liquidificador que vai agitar essas partículas, tá certo? Por 15 minutos. Depois a gente vai transferir para uma proveta, tá bom? Uma proveta de 1000 ml. E depois a gente vai pedir para o agitador que está fazendo o ensaio tapar a abertura aqui da nossa proveta, vai agitar esse material por 1 minuto. E a gente vai basicamente verificar o tempo em que começou a sedimentar esses grãozinhos de solo. A partir da... Desculpa. A partir da ideia lá de Stokes, a gente também precisa verificar com o decímetro a densidade que a gente está verificando verificando dentro dessa proveta, em determinadas faixas de tempos diferentes. Então, a gente, depois que terminou a agitação, a gente verifica lá com o decímetro qual que foi o valor depois de 30 segundos que começou a sedimentação, depois de 1 minuto, 4 minutos, 8, 15, 30 minutos, 1 hora, 2, 4, 8 e 24 horas. Então, é um ensaio que geralmente demora um dia para ele poder ser feito da maneira normatizada. Então, depois que a gente faz o ensaio de peneiramento e sedimentação, a gente consegue montar a nossa curva granulométrica por completo. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a gente determina a diferença dos tipos de solo a partir da classificação da ABNT. Então, como vocês podem ver aqui pelo nosso gráfico, o menor, vamos dizer assim, o menor material, as partículas que têm menores diâmetros são partículas de argila, tá certo? Nessa nossa classificação da ABNT. E o que a gente faz para interpretar esse gráficozinho aqui do ensaio do peneiramento, essa nossa curva granulométrica? Ó, lembra que o que separa o peneiramento da sedimentação é a peneira 200. Então, aqui nas nossas peneiras, ó, a gente consegue ver exatamente o que foi fruto de sedimentação, o que foi fruto de peneiramento. Então, vamos lá. Nosso primeiro material, argila. A gente vem aqui no limite do que é argila, tá? Aqui no limite do diâmetro, aqui esse nosso eixo está medindo o diâmetro dos grãos. A gente vem, ó, bate na nossa curva granulométrica e vem aqui para a nossa porcentagem passante das nossas peneiras. Aqui o nosso eixo Y do gráfico. Lembrando aqui, ó, vai de 0 a 100, a porcentagem passante, e aqui vai de 0 a 100, vamos dizer assim, no sentido contrário, retido. Lembra que quando eu tinha a informação do que era passante, eu tinha a informação do que era retido e vice-versa. Então, vamos dizer que nesse caso aqui, ó, um exemplo do livro,
De argila, a gente tem, ó, basicamente aqui em torno de 22% desse material que a gente ensaiou. Se a gente fizer continuar essa mesma ideia, está um pouquinho afastado aqui, mas a ideia é que esteja batendo aqui exatamente no limite do que é o silt. Então, quanto que eu tenho de silt? Eu venho, bato na minha curva granulométrica, puxo aqui na porcentagem passante. Opa, bati aqui no 40%. Mas isso não quer dizer que 40% desse meu solo ele é silt, não. Por quê? Porque 22% aqui, ó, já é argila. Então, desses 40%, 22% é argila e só isso aqui que sobrou é que é silt. Então, eu faço 40 menos os 22, que já é argila, para dar a porcentagem de silt. E assim sucessivamente. Por exemplo, aqui na nossa próxima faixa, que é a de areia fina, eu venho, pego no limite de areia fina, bato na nossa curva granulométrica e venho até aqui. Acho que está entre 89 e 90, acho que é 89. Quer dizer que 89% do meu solo é areia fina? Não, porque 40% já é composto de silt mais argila. Então, essa quantidade aqui é que é de areia fina. Então, eu vou pegar 89 menos 40, que vai dar os 49 de areia fina, que é a interpretação correta aqui do resultado desse nosso ensaio de peneiramento e sedimentação, ok? E é isso, pessoal. Muito obrigada.